O Espírito Santo é um ser muito puro, muito santo, e Ele quer isso de nós. O Espírito Santo não vai dividir o seu coração com sentimento, com vontade, com os deuses desejos errados. O Espírito Santo quer você inteiramente para Ele. E Ele não vai aceitar reações ou ações contrárias àquilo que você está ouvindo. Se o que eu estou ouvindo é mais do que o suficiente para eu viver uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida com sentido, uma vida com propósito, por que eu estou desperdiçando tudo aquilo que eu tenho? Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui, meu Deus. A tua palavra diz, meu Deus, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, e eu estou feliz, eu estou alegre, meu Deus, porque eu sei que é mais uma oportunidade que o Senhor abre para cada um de nós. Meu Deus, e que cada um possa enxergar, meu Deus, este é o meu lugar, esta é a minha casa, esta é a minha terra, é aonde, meu Deus, eu devo estar, aonde eu devo frutificar, aonde eu devo aprofundar as minhas raízes. Como tantos nós estamos vendo, meu Deus, se membrando no corpo ministerial do Ministério Mudança de Vida. Nós precisamos ter uma casa. Meu Pai, uma casa para dizer, esta é minha casa, este é os meus pastores, e eu sou aquela ovelhinha que eu vou ficar no cercado e vou esperar ser cuidada, eu vou esperar ser alimentada, porque o Senhor, meu Deus, antes de nós, o Senhor que é o nosso pastor. O Senhor, meu Pai, é a porta, o Senhor é a porta das ovelhas. Meu Pai, ninguém vai ao Pai sem passar por Cristo. Meu Pai, o Senhor é o pão da vida, o Senhor, meu Pai, é a água viva. O Senhor, meu Deus, é tudo, é a luz, é o sal, meu Deus, é aquele que faz parte, ou melhor, é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Meu Deus, muito obrigado. Eu agradeço, meu Pai, por estar aqui e peço, meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros. Meu Pai, aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, eu peço uma bênção especial para cada jovem que está aqui. A cada um, meu Pai, que passou pelos seus desafios hoje. Aqueles, meu Pai, que enfrentaram chuva, distância. Meu Pai, até mesmo divisão dentro de casa. Situações dentro de casa, mas estão aqui. Decidiram, nada e nem ninguém vai me parar. Eu tenho um compromisso com Deus. E eu sei que o meu Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. E nós pedimos, meu Deus, nos dê, meu Deus, as boas coisas, os bons presentes, meu Deus. Dê aquilo, meu Pai, que muitos estão buscando. E cada um, meu Pai, possa enxergar aquilo que já possui. Meu Pai, nós somos um povo abençoado, um povo, meu Deus, que o próprio diabo, ao retrucar Deus, meu Deus, falando de Jó, disse, é claro que Jó é assim, porque o Senhor sempre o mima como uma criança, que o Senhor possa continuar nos mimando como crianças, meu Deus, cuidando de nós, nos disciplinando, meu Pai, nos colocando nos melhores lugares, e cada um, meu Deus, tendo a paciência para passar pelos processos. Que cada um passe pelos processos e que ao final, meu Deus, possamos aprender e possamos, meu Pai, conquistar, meu Deus, essa vida abundante que o Senhor nos prometeu. Tome o controle desta reunião, meu Pai, que seja um grande culto, um grande trabalho, meu Pai, do início ao fim, com a condução total, vinda do Espírito Santo. O Senhor é maravilhoso. Volto a agradecer, meu Deus. Obrigado por nos escolher
para ser o seu povo. Meu Deus, como a tua palavra diz ainda em Zacarias 8, Senhor. O Senhor, meu Pai, tem muitos ciúmes do povo de Sião. O Senhor tem muitos ciúmes, a tua palavra está lá, meu Deus, dizendo, é muitos ciúmes, o Senhor tem muitos ciúmes de nós. Obrigado, meu Deus, por todo esse ciúme, todo esse cuidado. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo, em nome de Jesus. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode sentar por um momento. Aí, ó, só tem os guerreiros hoje aqui, gente. Gostei. A gente precisa entender que nós não somos movidos por evento, somos movidos por palavra. E deixa eu fazer um paralelo do trabalho passado, foi um trabalho espetacular, né? Como todos os sábados. Mas tinha aquele pontinho daquele evento que a gente ia fazer, e é o mesmo trabalho, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma visão. E cadê? Vocês entenderam? E como aqui, o próprio hino aqui, ó. Como Maria que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte e nunca será tirada. Repita comigo, eu escolhi a boa parte. E ninguém pode tirar a boa parte de você. Ninguém pode tirar a boa parte. Inclusive, a palavra de hoje vem falar um pouco sobre isso, né? Fruto do Espírito significa governo. Repita comigo, o fruto do Espírito é o mesmo que inteligência emocional. Aceite o processo, avance para a próxima fase e continue agarrado ao seu sonho de governar. Tenha claro em seu espírito que o seu futuro não está escrito pelas orações que você faz no domingo, mas as decisões que você toma na segunda-feira. Já parou para pensar quantas coisas que nós já perdemos na segunda-feira? Quantas decisões, reações, ações erradas que nós cometemos na segunda-feira? Nós entendemos a palavra, nós possuímos a palavra, nós nos alimentamos com a palavra, escamas caíram através da palavra, mas na segunda-feira, um filho de Jezabel, né? Uma criatura no trânsito, na escola, na faculdade, na minha casa, na minha rua, vem encher minhas paciências e me faz perder aquilo que era tão importante para mim. Eu não estou tendo a inteligência emocional de segurar e ter o temor. Ainda eu sou muito almático, muitos jogam fora com muita facilidade aquilo que foi conquistado com tanta dificuldade. Vocês sabem disso. A dificuldade para você manter o espírito, a sensibilidade do Espírito na sua vida é muito mais difícil do que você perder essa sensibilidade. O Espírito Santo é um ser muito puro, muito santo, e Ele quer isso de nós. O Espírito Santo não vai dividir o seu coração com sentimento, com vontade, com os deuses desejos errados. O Espírito Santo quer você inteiramente para Ele. E Ele não vai aceitar reações ou ações contrárias àquilo que você está ouvindo. Se o que eu estou ouvindo é mais do que o suficiente para eu viver uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida com sentido, uma vida com propósito, por que eu estou desperdiçando tudo aquilo que eu tenho? Eu penso o seguinte, você não pode mudar ninguém, eu não posso mudar a Jéssica, isso é fato. Eu não posso mudar, se você olhar para o lado, você pode falar para essa pessoa agora, olha, eu não posso mudar você.
Bem que eu gostaria. Bem que eu gostaria, mas eu não posso mudar você. Mas o que você pode fazer? Você pode se afastar dessa pessoa. Porque se você não muda, ela está te mudando. Se você não influencia, ela está te influenciando. Se você não modifica, ela está te modificando. Amém, pessoal? Amém. Se você não modela, ela está te modelando. Não existe neutralidade em nada no mundo. Foi algo que o diabo, ele colocou. Eu ainda falava no sábado passado, no evangelismo que nós fizemos com uma pessoa, que ela disse que não acreditava em nada. Eu falei, você acredita? Não, não acredito nem na tal, acredita tal, talvez, mas eu acredito nisso aqui também. Ah, porque eu também não sou de direita nem de esquerda, eu sou neutro. Eu falei assim, mas quem te fez acreditar, criatura, que existe neutralidade em algum lugar? O fato de você não decidir por algo, você já está decidindo. Amém, pessoal? Amém. Então, o fato da não decisão já é uma decisão. Então, não existe eu falar, olha, eu estou isento nessa. Nós precisamos entender. Ainda o Senhor diz isso. Aquele que envergonha de mim, eu me envergonharei de você. Então, você não tem parte comigo. Você precisa ter parte. E a Bíblia diz, felizes aqueles que são perseguidos, caluniados. Então, se você está sendo perseguido e caluniado e de alguma maneira você está com medo, covarde de se posicionar, está agindo com uma atitude covarde de se posicionar na escola, de se posicionar na sua casa, de se posicionar na sua rede social, o fato do não posicionamento, você já está se posicionando para o lado do diabo. Bispo, mas como assim? É assim que Deus trabalha. Inclusive, foi algo que nós falamos muito ano passado em Josué. Seja forte e corajoso. Fique somente com aquilo que eu direcionei a você. Seja forte, não se influencie, medite dia e noite na palavra. Não pare. Porque o que mais você vai ter pessoas que vão chorar por Moisés. Não falou isso, né? Mas eu estou acrescentando, né? Licença poética aqui. Então, mais você vai ter pessoas que vão estar lamentando. Moisés no deserto, o que mais tinha pessoas reclamando do deserto do que agradecendo pela libertação do Egito. Então essas pessoas sempre querem algo muito rápido, ou seja, querem algo muito de maneira imediata, aquilo que demorou tanto, né, para ser adquirido. Foi mais de 400 e poucos anos para eles serem libertos, livres. E agora que já estavam livres, já estavam reclamando. Na realidade, eles ainda estavam na praia e já estavam reclamando. Eles nem tinham passado o mar, já estavam, mas foi por causa disso, seja, é para morrer aqui na praia, é para morrer na água, é para morrer na pedra, é para morrer, meu Deus do céu. Tem gente que fala mais de morte do que de vida. Amém, pessoal? Amém. Infelizmente isso. Bispo, eu não falo de morte. O fato de você não falar de coisas que te geram esperança, você está falando de coisas que te geram desesperanças. O fato de você não falar as boas notícias, você está falando das más notícias. Porque nós sempre estamos falando alguma coisa. Não existe, olha, eu não estou falando nada. Não, Deus não quer que você não fale nada. Deus quer que você se orgulhe daquilo que você tem. Deus quer que você abrace e possua aquilo que você tem. A todo momento nós vemos isso. Homens que têm tudo, mas não enxergam que têm. E homens que não têm nada, mas enxergam que têm tudo. E eu falo de dois casos perfeitos aqui. Perfeita. Você vai ilustrar perfeitamente Saul e Davi. Saul tinha os melhores homens, mas não se viam assim. Davi tinha os piores homens, mas eles se viam assim, por causa da liderança. A questão é quem você vai seguir, quem você vai se modelar, quem você vai se espelhar. Então tem coisas que sim, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. Atualmente as grandes empresas optam por contratar profissionais que são fáceis de lidar. O que chamam de inteligência emocional. Que são pessoas capazes de reconhecer, compreender e gerenciar as suas próprias emoções, bem como a capacidade de reconhecer e influenciar as emoções dos outros.
Na palavra de Deus aprendemos que a inteligência emocional é a pessoa que tem, repita comigo, fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então, a inteligência emocional é a pessoa que tem o fruto do Espírito. E mais para frente a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, mas agora abre em Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Farei de você um grande povo, farei de você, fala, Deus está fazendo de mim Deus está fazendo um grande de mim povo. Um grande povo. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso em o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Primeiro Deus dá uma direção, depois Deus dá uma promessa. É interessante que quando nós lemos, ainda em Samuel, a gente vê isso. Um povo clamando, na presença, na Arca da Aliança, mas não tinha vitória. E o Samuel falou, olha, se de fato vocês querem, se livre dos deuses. E lá, suba para Mispá. Lá em Mispá, a gente conversa. Em Mispá ele invocou a Deus, num lugar alto, e ali a Bíblia diz que depois de todos os procedimentos, sacrifícios, água derramada, direções, orientações, ali Samuel começou a liderar sobre o povo. Antes, tem coisas que nós precisamos nos afastar. Então tem coisas que às vezes muitos querem equilibrar. Eu falava ainda na quarta-feira sobre isso. Quantos Deus já disse, essa pessoa não é para você. Ela não faz parte do seu propósito. Mas muitos jovens ainda usam as expressões, bispo, mas esse rapaz aqui, esse meu amigo, ele nasceu comigo. Estou desde pequeno com ele. Ele está te levando mais para perto de Deus? Não. Então ele já não faz parte do seu propósito. E a gente tem que entender que nós precisamos tomar decisões. Abraão, ele tentou levar Ló o máximo possível, mas quando ele viu, Ló estava sendo um atrapalho para uma promessa maior. Nós temos que ficar com aquilo que Deus tem para nós. Porque o tempo que Ló ficou com ele poderia também ter aproveitado, usufruído, modelado Abraão. Ele poderia também ter influenciado com as decisões que Abraão tomou. A busca por Deus que Abraão tinha. Mas tem pessoas que não é que ela é abençoada, ela está perto de pessoas que é abençoada. Amém, pessoal? Amém. Então tem pessoas que está perto de você e você virou a fonte de água que está saciando a sede dela. Mas chega num tempo que Deus fala, esse tempo encerrou. E para você ver e viver, e você se tornar o pai de multidões, ser o início de um novo tempo na sua casa, na sua família, fazer uma risca no chão, você precisa se afastar. Você precisa começar a percorrer e trilhar um caminho que inicialmente vai ser difícil, mas mais tarde você entenderá. Sim, porque esse é o aceite e o processo. Na Bíblia nós vamos encontrar homens e mulheres que antes de viver uma promessa, eles aceitaram, eles passaram pelo processo. Quando, até mesmo agora, né, nessa escritura que o Fer leu de Gênesis 12, 1:3, você vê que esse homem, né, Abraão, ele teve um desapego ali emocional, ele não fez aquilo que ele não cedeu às suas emoções, o que ele estava sentindo, ele aceitou. Por isso que essa frase, primeiro Deus dá a direção, depois as promessas. Sempre vai ser assim na nossa vida. Primeiro ele vai dar uma direção e depois as promessas. Foi o que aconteceu com a viúva. Lembra quando aqui de 2 Reis 4, do 1 ao 7,
que o profeta Eliseu disse a ela: vá e pegue muitas vasilhas. E é interessante que nessa passagem da mulher que pegou, né, essa viúva, ela aceitou o passo a passo, o processo que o homem de Deus deu a ela, que diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem além nada de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, então agora nós encontramos o quê? O processo, nós encontramos a direção. Então o homem de Deus vai dar a direção para ela, ó. Vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos. Consegue entender o detalhe dessa palavra? Peça emprestado a todos os seus vizinhos. E olha mais um detalhe importante, mas peça muitas. Depois entre em casa sozinha? Não. Com os seus filhos e deixe a porta aberta? Não. Feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora. Então você viu aqui, nós encontramos o quê? O processo e a direção. Faça assim. Faça desse jeito. Primeiro o processo, depois a promessa. Então ela ouviu essa direção, ela entrou em casa, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher a vasilha que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Então, primeiro essa mulher recebeu aquela direção, ela obedeceu e a promessa se cumpriu. Ela viveu um milagre. Na palavra também de Lázaro, eu peguei 3 aqui, mas para que você entenda o passo a passo. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, qual é a ordem que ele dá aos homens? Tire a pedra. Não foi isso que ele... Tirem a pedra, disse ele. Aqui nós vemos o quê? Uma direção, um processo. Tirem a pedra. O rei Joás também, recentemente a bispo pregou sobre o rei Joás. Ali também vemos o quê? Uma direção de Eliseu. Traga algumas flechas, assim o rei fez. Pegou o arco nas mãos e disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atirem. Assim fez o rei e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, mais uma direção. Eliseu disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele, disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim você destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. E entre outros, Naamã, não foi? O homem de Deus não deu uma ordem clara para Naamã? E ele não queria passar por aquele processo, ele não queria obedecer aquela direção. E por pouco, se não fosse o servo, ele continuaria leproso. Exatamente o que acontece na nossa vida. O Senhor, Ele sempre vai nos dar ordens claras, ordens simples. Não foram ordens simples aqui que essas pessoas viveram os milagres? Não foram ordens simples? Ordens simples. Tirem a pedra, peça vasilhas emprestadas, feche a porta. Para José chegar onde ele chegou, ele precisou passar pelo processo e ele obedeceu à direção.
E foi difícil, foi um processo longo, mas ele chegou e viveu as promessas. E muitas pessoas, por causa do apego emocional, não fazem o que tem que fazer, porque são apegadas àquilo que Deus já mandou desapegar. Abrir mão, romper, afastar-se de relacionamentos que não funcionam. Os sentimentos as dominam. Essas pessoas fazem ou deixam de fazer por aquilo que sentem. Aqui, na Galeria dos Heróis da Fé, você não encontra homens e mulheres que fizeram aquilo que eles estavam sentindo. Nós encontramos homens e mulheres que seguiram a direção que Deus deu e que viveram a promessa, e por isso que eles estão na Galeria dos Heróis da Fé. Uma das coisas que a gente fala muito aqui na igreja é sobre essas ordens simples, não é? Viva hoje, sirva, seja grato. Você já disse, Deus me ama. São ordens simples. De tão simples, né? Como a bispa fala, de tão simples as pessoas não fazem. E por não fazer, elas não vivem as promessas. E tem muitas pessoas que têm muitas promessas, mas elas não se cumprem. Elas não atingem o alvo porque a pessoa não quer passar pelo processo, pela obediência, pela direção que foi dado. Ou seja, aqui a vida de muitos cristãos estão desse jeito, não glorifica a Deus. Eles oram, eles buscam, eles recebem promessas, mas as promessas não estão chegando, porque essas pessoas não estão tirando a pedra, não estão fechando a porta. E é para isso que o Senhor nos chama. Deus não vai fazer na vida de uma pessoa que não faz o que Ele está direcionando. Usamos a nossa fé no sobrenatural, crendo que o impossível Deus fará. É isso que nós cremos. Mas a parte que cabe a nós fazer é fundamental a nossa parte. Ter a capacidade de controlar as nossas emoções através da palavra de Deus e não ser um crente emocional. Sabe um crente emocional? Estou sentindo. Nossa, eu estou sentindo. Eu não vou levantar hoje porque eu estou sentindo. Eu não vou falar com ninguém hoje porque eu estou sentindo. Um crente emocional, um crente oscilante, um crente instável, um crente indisciplinado, um crente desequilibrado. Muitos cristãos não se estabelecem por causa da insatisfação, da falta de foco. Vagueiam e não chegam a lugar nenhum, porque estão sem foco, estão sem direção, estão distraídos. Olha, esse jejum da purificação, que o Fer acabou trazendo para a igreja, mas é para a parte interna, é algo muito assim, forte e sobrenatural o que o Senhor está fazendo. E eu tenho visto a cada dia, eu vou falar da minha vida, a cada dia como o meu nível de foco aumentou, porque eu tirei as distrações. Então, quando você tira aquilo que está te distraindo, o seu foco é alinhado. Você tem foco, você está ouvindo melhor, você está fluindo. Mas quando você se envolve com essas distrações, e é muito interessante, porque nós vivemos no mundo das distrações. Tudo, o diabo briga, ele quer a nossa atenção. Então, quando você entra numa rede social, às vezes você cai nesse engano. Nossa, eu só vou ver isso. E não é a verdade. Quando você mal percebe, você já está ali 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Não é assim? Porque você vai rolando o dedinho, Você vai rolando o dedinho. É que nem fazer cafuné na cabeça de criança. Vai rodando o dedinho, Parece que aquilo está te dando prazer, mas na verdade está te roubando. Ou seja, nós precisamos, como cristãos,
precisamos ser inteligentes e ter a inteligência, essa inteligência emocional, porque o mundo não tem essa inteligência. E nós estamos dentro, né, de um ministério onde a liderança desse ministério é altamente focada, porque ela entendeu e nos ensina todo dia. Tenha foco, foque. Não viva por aquilo que você está sentindo, mas faça aquilo que você sabe que tem que ser feito. Não é assim que ela nos ensina? A palavra também nos ensina. Porque se fosse para Abraão, já pensou se Abraão tivesse vivido pelas emoções dele? Qual foi o auge, né, o auge de Abraão? Foi quando o Senhor pediu Isaque, não foi? É claro que ali, naquele momento, nós não encontramos ele chorando, nós não encontramos ele questionando, nós não encontramos ele, né, como diz o Fer, brigando com Deus, que é interessante, algumas pessoas que dizem que brigam com Deus. Nós não encontramos nada disso. Nós encontramos o quê? Um homem obediente. E é claro que aquilo estava machucando ele, mas ele não cedeu às suas emoções. Ele seguiu aquela direção. Ele pegou o menino e nós encontramos vários ali detalhes da história de Abraão, que ele tem atos proféticos, né? Nós vamos logo nós vamos e voltaremos, ou seja, eu vou com o menino. Para Deus me pedir um menino, tem um propósito, tem uma promessa. E olha que Abraão, olha as promessas que é o pai de multidões, conte as estrelas, assim será. Olha o tanto de promessas. Se Abraão tivesse parado aqui, naquele momento, e ali, brigado com Deus e falar, não, eu não vou fazer, ele é o meu filho, o meu precioso, o meu tesouro, eu quis tanto ele, eu não vou fazer. Com toda certeza ali Abraão teria perdido a promessa. E ele foi obediente, ele seguiu a direção de Deus, ele fez o que o Senhor, o que Deus direcionou para ele, e de repente, Deus proverá. Deus proveu, o cordeiro apareceu, e é aquilo. Deus não queria Isaque, mas Deus queria o Abraão. E ali saiu o coração daquele homem, um coração obediente, um coração que ouve a voz de Deus, um coração que, né, ele deu um choque no mundo espiritual. Eu creio em Deus. A mesma coisa nós encontramos Moisés, todos esses homens incríveis, eles seguiram a direção. E talvez você pode estar vivendo, você pode estar num ponto na sua vida que você tem muitas promessas, você tem aí muitas promessas. Você tem os seus cadernos de promessa. No culto tal, do dia tal, o Senhor me liberou essa palavra, essa promessa. Mas você está fazendo a sua parte? Você está cooperando? Você está obedecendo? Porque se você não obedecer, se você não seguir essa direção, esse caminho, a promessa não vai se cumprir. Porque Deus não pula processos. Não é? Ele não pula processos. E os processos, eles são muito importantes na nossa vida. Aqui em Gálatas 5, 22, 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, você é de Cristo? Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos e emoções e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você vive em Espírito? Você precisa andar em Espírito. Andemos também no Espírito. Aqui é na versão NVI. Ou seja, a definição do fruto do Espírito começa com o amor. E o amor não é sentimento, o amor é uma atitude.
Porque é fácil você falar para uma pessoa, eu te amo, mas no seu dia a dia as suas atitudes não provam isso. Sem amor, jamais conseguiremos ter alegria, paz, paciência, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E tudo isso entra na palavra que o Fer iniciou, no autogoverno. Eu governo, eu preciso tomar este controle, eu governo as minhas emoções. Como essas mulheres que eu acabei de citar para você, eles fizeram. Eles governaram sobre as emoções e sobre ali aqueles momentos difíceis, né? Porque é interessante, eles passaram por muitos momentos difíceis, né? E nós também passamos por momentos difíceis. Mas é nos momentos difíceis é que nós precisamos dar a resposta certa, entende? É nos momentos difíceis, nos desafios, nos problemas, nas dificuldades. E nós estamos... aí que está a falha. Porque quando vem o problema, a pessoa, cansei. Né? Cansei, não vou prosseguir com isso. Não. Dê a resposta certa, siga a direção, passe pelo processo e a promessa se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. É interessante, pessoal, que há muitos e muitos anos a bispa fala sempre para a gente, eu e meu irmão, eu amo vocês, mas eu tenho um propósito. Eu acredito que Abraão, ele pensou, e não foi com essas palavras que ele deve ter usado, mas ele pode ter usado sim. Arã, Terá já tinha morrido ali. Abraão, ou melhor, Ló é seu sobrinho. Eu amo vocês, mas eu tenho um propósito. Tem momentos que você tem que usar e falar, e assumir, e abraçar, e possuir aquilo que Deus tem com você. Porque os propósitos sempre serão maiores que as propostas. Sempre o diabo vai te apresentar uma proposta boa, uma proposta interessante. O diabo lhe apresentou as melhores propostas que ele tinha para Jesus. Mostrou, ligou a fome, né, e a vontade de comer, faz essas pedras se transformarem em pão, vai para os maiores reinos, leva Jesus ao pico, né? E a todo momento o diabo apresentou as melhores propostas. O diabo sempre vai te apresentar as melhores propostas para você sair da cruz, para você não ir à cruz. Mas saiba que o que Deus tem com você sempre será de médio ou longo prazo. Tudo que o diabo tem para você vai ser algo imediato. E nada que praticamente é dado de maneira imediata é algo duradouro. Deus, ele quer que nós sejamos um povo que conquista e valoriza aquilo que tem. Tudo aquilo que não teve custo será desperdiçado. Sabe que uma das coisas que eu observo muito, e eu ando falando com empresários, eliaquins, eles falam, bispo, as pessoas não querem trabalhar, os jovens não estão querendo trabalhar. Os jovens querem algo muito rápido. E, infelizmente, você vê a quantidade de jovens que não têm casa. Sempre é o quê? Casas de herança. Gerações, 3, 4 gerações numa mesma casa. Não conquistam mais casas. Simplesmente, se tem uma casa para morar, é porque foi conquistado por uma geração anterior. Não foi a sua. Se tem uma empresa, foi conquistado por uma geração anterior. É filho de pessoas que entenderam que tudo tem um preço, tudo tem um custo. E qual é o custo? É um custo do continuista, do estável, do aquele que planta todo dia. Então assim, as coisas não serão rápidas, mas serão duradouras. Entenda que o que Deus quer com você não é um relacionamento de um dia. Deus, ele quer um casamento por uma vida com você. Isso é um custo, isso tem um preço. O preço de você renunciar, o preço de você entregar, o preço de você
acreditar na palavra e não temer o novo. Muitos jovens têm muito medo do novo. Abraão, ele já velho, 75 anos, ele foi dar lugar ao novo. Sai da tua terra, Abraão, vai para onde eu tenho o que eu tenho para você. E muitos falam, não, mas eu vou deixar aqui meu pai, meu tio, meu irmão, meu cachorro, vou deixar um monte de coisa aqui, agora eu vou começar um novo tempo, eu nem sei para onde eu vou, eu nem sei. É a mesma coisa Noé, começou a construção da arca, todo mundo fala, mas o que você está falando, Noé? Primeiro, que você está pegando essas madeiras. Segundo, só você ouviu, cara. Terceiro, vai falar que choveu, nunca caiu uma gota de cima para baixo, é sempre de baixo para cima. A terra não era regada, a terra sempre era regada de baixo para cima. Sempre vinha de baixo. E é assim, vai falar que vai vir um dilúvio, é muito surreal as coisas. Mas Deus está falando, tem coisas grandes para o nosso povo, tem coisas grandes para os nossos jovens. Mas Deus, Ele quer um povo que receba pela fé, que viva pela fé e não por sentimentos. A mente mente, os sentimentos são sempre eternas crianças, amor não é sentimento, é atitude. Tem muitas coisas que nós falamos aqui, e a palavra de hoje vem para despertar a todos nós. Não acredite mais em mentiras, em propostas. Assuma a sua posição. E começa que, olha, eu vou assim, se Deus tem isso para mim, eu vou até o final. É interessante que eu estava lendo aqui em Eclesiastes, enquanto ela estava falando, a Bíblia estava aberta aqui, eu estava vendo Salomão falando aqui em Eclesiastes 5. Tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue oferta, como os insensatos que fazem sem saber o que estão fazendo, mais mal que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar. Nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você fala, melhor. Quantas jovens perdem toda a promessa porque fala demais? Fazem brincadeiras imorais, fazem brincadeiras erradas. Eu recentemente estava ouvindo uma história de na Santa Ceia, alguns jovens ali no corredor fazendo algumas brincadeiras entre o início e entre o final, né, antes da bispa entrar, fazendo encerramento. Numa igreja, no meio de um jejum, fazendo brincadeiras de duplo sentido. Isso não cabe mais na boca de jovens, na boca de um povo santo. Por quê? Pode uma fonte sair água doce e salgada? Como? A gente vai estar falando de Deus, vai estar fazendo brincadeiras, perdendo, né, aquilo que é tão importante, porque o Espírito Santo não vai compactuar com as suas brincadeiras. Pode ter certeza disso. A cada brincadeira de duplo sentido, para começar, a boca fala, o coração está cheio. Amém, pessoal? Então você não vai falar nada do que já está dentro do seu coração. A Bíblia diz, crie por isso falei. Então você crê em algo. E talvez o que você acredita está errado. Porque se você realmente acreditasse que o Espírito Santo é um ser sensível, que tem ciúmes de nós, e não vai aceitar palavras ao vento, não vai aceitar brincadeiras com duplo sentido. Bispo, mas qual é o problema? O problema é que você quer viver uma vida santa. Simplesmente se Daniel tivesse feito essa pergunta, qual é o problema? Espera aí, eu já sou exilado, eu estou cativo, dependendo do que eu fizer, eu vou morrer. Qual é o problema de simplesmente comer esta comida? Qual é o problema de simplesmente, olha, eu não tenho roupa, minhas roupas ficou tudo lá. Né? Agora eu estou aqui na Babilônia, o que eu vou vestir? Qual é o problema? Qual é o problema de eu falar essa língua? Qual é o problema? Eu não tenho outra opção. Repita comigo, sempre nós temos uma outra opção. Deus em tudo na nossa vida, Ele estende as mãos e fala, olha, você tem o poder. Aqui, ó, bênção, ou melhor, vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que você e seus filhos vivam. Então, sempre na nossa vida nós temos duas opções. Sempre, em tudo, nós temos o livre-arbítrio. Sempre.
E mesmo quando não temos, nós temos. Ou você vai negar Jesus ou você morre. Opa! Então Jesus, prepara a mesa que hoje à tarde nós nos veremos. Perco a minha cabeça, mas não perco a minha fé. Sempre nós temos uma segunda opção. Sempre nós temos um plano B. Sempre nós temos o livre-arbítrio em tudo. Então aqui ele estava dizendo aqui, ó, não fale demais, nem fale sem pensar. Ei, pense para falar. Nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando e não você. Então, se Deus te entregou um problema, agradeça, aprenda e passe por ele. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra e logo. Deus não gosta de conversa fiada. Eu adoro essa palavra. Deixa eu ver essa versão qual que é mesmo? A mensagem. Deus não gosta de conversa fiada. Deus não gosta de conversa. Repita comigo. Deus não gosta de conversa fiada. Quer falar alguma coisa? Fale coisas que agregam, coisas que constroem, coisas que representem a Deus. Eu ainda usei essa expressão no trabalho dos jovens, né? Porque aí eu falei com alguns jovens lá, eu falei, olha, essas brincadeiras, eu vou fazer a perguntinha que muitos já fizeram, né, na vida. Deus falaria isso? Deus faria isso? Deus fazia esse tipo de brincadeira? Bispo, você não está sendo muito ferro e fogo? Não, o Espírito Santo, Deus é assim. Deus, Ele quer assim. Não dá para relativizar mais, gente. O fato de Daniel não se contaminar, ele já cresceu 10 vezes mais sabedoria. É a contaminação. Se você fizer a mesma coisa todos os dias, mas não se contaminando, você vai parar de viver essa oscilação e vai começar a romper os tetos. O fato de não se contaminar, ele viveu, né, ou melhor, a sabedoria dele foi multiplicada. O de não se contaminar. E por isso que ela falou do jejum aqui, ó. O fato de você não se contaminar com as redes sociais, você não vai fazer aquele processo a restaurar o relacionamento. Eu vou lutar para novamente sentir aquilo que eu estava sentindo no domingo. Porque agora, no domingo à tarde, ou melhor, no domingo à noite, antes de dormir, eu perdi tudo. Porque eu estou vendo o vídeo errado, eu estou me contaminando, eu estou falando coisa errada, eu estou vendo um filme errado, e na segunda eu já começo tudo errado. O domingo serve para você consagrar toda a sua semana. E aquilo que você conquistou de manhã, você não pode jogar fora à noite. Você precisa manter aquilo que Deus te entregou. E como ainda finaliza aqui, ó, Deus não gosta de conversa fiada. Então, se fizer um voto, cumpra-o. É melhor, então, não fazer o voto algum, que fazer e não cumprir. Não deixe que sua boca faça de você um pecador. Aí, ó, estou falando, pessoal. Aí a mensagem é para você. Fala, olha para o seu irmão e fala, essa mensagem é para você, hein? Aí, ó. O duro que o outro também está apontando, né? Então não tem como ficar, né? A mensagem é para todo mundo, é para mim também. Não deixe que sua boca faça de você um pecador. Quando chamarem para dar explicações, não venha com a conversa. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Né? Como o bispo Pedro, aqueles irmãos lá já falaram, olha, está falando Deus, está falando. Não foi isso que Deus quis, não é isso que eu quis dizer. Não, peraí, não foi assim, não foi dessa maneira. Deixa eu tentar explicar. Por que se arriscar? Quer que Deus destrua tudo que você construiu? Repita comigo, por que se arriscar? Olha para essa pessoa e fala, quer que Deus destrua tudo que você construiu? Responde, Jéssica. Não, pessoal, não se arrisque. Não se arrisque. Mantenha o seu foco. Saiba que você nunca representa você. Você representa a Deus. Você representa uma promessa. Você representa o Ministério Mudança de Vida. Você representa uma nova geração. Uma nova geração. Você sabe que eu pedi para fazer um banner para amanhã, né? Ali para as mulheres, para o Dia das Mães.
E uma das coisas que eu na hora, eu estava num compromisso à tarde, e eu estava falando, né, com essa pessoa, né, olha, faz assim, assim, assado. E na hora eu falei, olha, coloca isso no banner, que eu achei muito forte, eu tenho certeza que foi o Espírito que colocou. Parabéns, mamãe. Tem outras coisas no banner, né? Mas uma das coisas que está escrito: Deus te escolheu para que o seu ventre venha gerar a geração que vai mudar o mundo. Amém. Então a mãe Deus escolheu a mulher, Deus escolheu a mãe, para que no seu ventre, como diz em Jeremias ainda, do seu ventre, eu escolhi no seu ventre. Deus escolheu você para que o seu ventre forme a geração que vai mudar o mundo. Então, nos ventres estão ou já saíram, nasceram, a geração que vai mudar o mundo. Você faz parte dessa geração, a geração que vai mudar o mundo. Amém. Amém? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero que você fale com Deus aquilo que Deus está mostrando a você. O que você precisa ajustar. O que você precisa alinhar. O que você precisa entregar, confessar, pedir perdão. O que está faltando? O que está errado? O que está desajustado? Deus tem coisas grandes para nós e Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir. Mas para isso, nós precisamos nos posicionarmos hoje aqui. Nós precisamos não usar mais a nossa boca para flertar com o diabo, para flertar com as coisas do maligno. A minha boca só sai palavras doces, doces como mel. Palavras que adoçam, palavras que chegam como um aroma agradável ao Senhor. E tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus constrói. Tudo que vem de Deus vai nos gerar vida. Fala com Deus nesse momento. Se for necessário, peça perdão. Fala, meu Deus, eu preciso de Ti. Eu não vou deixar mais nada na minha vida impedir as promessas que Deus tem comigo. Deus tem promessas grandes e eu não vou mais brincar de ser um jovem cristão. Eu vou assumir a minha posição no reino de Deus. E para isso, atos de arrependimento é necessário. Se arrependa neste momento. Fala com Deus e fala, meu Deus, eu preciso de Ti. Eu peço perdão porque eu não sei viver sem Ti. Eu não sei viver, eu não sei falar. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo, meu Deus. Nos ajude, Senhor. Ajude-nos, meu Deus. Fale com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Quero esta luz brilhando em mim, para iluminar o meu interior. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas. Coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa. E não importa o que Não importa o que você precisa mudar. Mude.
Mude. Arrependam-se. Arrependam-se, porque Deus tem coisas grandes para você. Deus tem promessas grandes com você. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua casa. Deus vai fazer na sua família. Em nome do Senhor Jesus. E não importa o que eu tiver que mudar. Quero agradar a Ti. Quero agradar a Ti, meu Deus. E não importa o preço Que eu tiver que pagar. Eu te amo, Senhor. Eu te amo e eu não sei viver sem o Senhor. Eu não sei viver sem o Senhor. O Senhor é o meu Pai, é o meu amigo, é o meu mestre, meu Deus. É aquele, meu Pai, que provê, é aquele que levanta, é aquele que sustenta, é aquele que dá inteligência, plena visão, plena capacidade para executar. Meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor. É o Senhor, meu Deus. Meu Pai, é o Senhor que vai fazer essa obra. É o Senhor que vai mudar, meu Deus. É o Senhor, meu Deus, que vai levantar, meu Pai, o nosso povo. E eu peço, meu Pai, envia, meu Deus, o Teu Espírito a cada jovem, Senhor. Envia, meu Pai, que cada um, meu Deus, comece a ver que eu não posso mais desperdiçar aquilo simplesmente por um impulso, por uma vontade, Senhor, de falar coisas, de pensar em coisas, de desejar coisas que não fazem parte do meu propósito. Quantos, meu Deus, estão se contaminando com coisas? Meu Deus, que o nosso povo não mais venha se contaminar com coisas, se misturar com coisas, se misturar com pessoas, meu Pai, que não fazem parte do seu propósito. Mas que nós possamos ver um povo santo, um povo santificado, um povo alinhado, um povo moldado, um povo transformado, um povo livre, meu Deus, para fazer as escolhas corretas. Meu Pai, que possamos ver aqui, meu Pai, um povo livre para fazer as escolhas corretas, para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, meu Deus. Meu Deus, se o Senhor, meu Pai, não estiver à frente, nós não vamos conseguir. Mas é o Senhor, meu Pai, que vai fazer essa obra. Então visita, Senhor, a cada coração. Fala com Deus. Fala, Espírito Santo, toca em mim. Espírito Santo, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família. Muda o meu coração. Muda a minha alma. Muda o meu coração. Transforma, muda. Muda o meu coração, meu Deus. Muda o meu coração, meu Deus. Muda o meu coração, meu Deus. Meu Deus, muda o meu coração, eu preciso de Ti, Senhor. Meu Deus, muda o meu coração, Senhor. Meu Pai, se tem situações ainda, Senhor, que segura os nossos jovens, o nosso povo em lugares baixos, em lugares, meu Deus, desagradáveis aos Seus olhos, que o Senhor possa tirar, meu Pai, nesta tarde. Fala com Deus, fala, meu Deus, eu preciso de Ti. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim. E que o Teu fogo, meu Pai, o Teu fogo venha consumir a cada um de nós. E que eu possa ser cheio do Espírito Santo, tomado pela Tua glória, tomado por Tua glória, meu Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Meu Deus, vem, meu Pai, fazer essa obra. Muda os corações. Muda, meu Pai, a cada pensamento. Muda, meu Pai, a cada coração, meu Pai, que os corações possam estar sendo mudados, moldados, meu Pai, nessa tarde, neste sábado, Senhor. Fala com Deus nesse momento. Fala, Espírito Santo. Eu preciso de Ti.
Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor, assuma o controle na minha vida. Assuma o controle. Assuma o controle. Assuma o controle. Meu Deus, eu preciso que o Senhor assuma o controle, meu Pai. Assuma o controle. Fala com Deus, assuma o controle. Se o Senhor não estiver aqui, eu não vou conseguir. Assuma o controle. Assuma o controle. Meu Deus, assuma o controle, Senhor. Meu Pai, que cada um possa ver, meu Deus, o Teu Espírito, meu Deus, sendo derramado em cada vida aqui hoje. Que a Tua glória, meu Pai, venha tomar este lugar. Que a Tua glória venha tomar este lugar. Tome, meu Deus, este lugar. Tome este lugar. Tome este lugar, meu Deus. Tome este lugar, meu Deus. Tome este lugar, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, tome este lugar, meu Deus. Tome este lugar, meu Pai. Que o Teu Espírito tome este lugar. Tome este lugar em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite, nesta tarde. Em o nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Quero agradar a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero adorar a Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, faça a Tua obra, meu Pai. Faça a Tua obra, Senhor. Meu Deus, nós precisamos de Ti, meu Deus. Meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Muda, meu Pai. Muda as mentes e corações. Muda as mentes e corações, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Faça um voto com Deus neste momento. E que a partir deste dia, situações que estão te contaminando, situações que estão afastando você de Deus, você possa estar modificando hoje. Você possa estar entregando, renunciando, sacrificando, arrancando da sua vida. Fala com Deus e fala: meu Deus, a partir de hoje eu não vou mais permitir que essas áreas da minha vida não esteja no mesmo padrão, no mesmo patamar. Que a partir de hoje eu não vou mais brincar, meu Deus, com a minha vida espiritual. Eu estou assumindo e levando com a seriedade devida. Eu estou a partir de hoje tomando as rédeas da minha vida espiritual. E eu não vou mais viver de maneira aleatória. Eu não vou mais viver por impulsos. Eu não vou mais viver por desejos. Eu não vou mais ter essa mentalidade de um apostador, apostando sempre tudo aquilo que eu construí. Como diz na Tua palavra aqui, meu Deus, não brincar e não ficar jogando fora aquilo que foi construído. Aquilo que foi construído, meu Deus. Quantos estão desperdiçando aquilo que foi construído? Quer que Deus destrua tudo que você construiu? Por que arriscar? Por que arriscar? Por que arriscar? Que a partir de hoje, meu Pai, os nossos jovens, o nosso povo, não arrisque mais aquilo que foi com tanta dificuldade, tanto sacrifício construído. E que aqueles, meu Deus, que até já destruiu muitas coisas, mas que possa ter a força de reconstruir. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a reconstruir, meu Deus, um novo tempo. A reconstruir. Que possamos trabalhar juntos para reconstruir, meu Deus, aquilo que foi destruído. Aquilo, meu Pai, que acabou, mas eu sei, meu Deus, que tem momentos que o Senhor prefere, meu Deus, muitas coisas acontecerem na nossa vida, para que nós possamos começar da maneira correta. Porque tem obras que começaram erradas já, com alicerces frágeis.
alicerces frágeis, mas que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar a partir de hoje a reconstruir um novo tempo na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.